algumas das festas comemorativas dos judeus. Dentre elas, tinha a festa das trombetas e tinha a festa do tabernáculo. Mas eles se ajuntam como um só homem, né? Quer dizer, ali está falando da unidade espiritual do povo. O povo se juntou como um só homem, e aí eles se reuniram e eles procuraram exatamente na praça da cidade. E aí, veja aí no versículo 1, diante da porta das águas. Tem um simbolismo nessa porta das águas, né? O que a água representa? Que a gente já deu essa instrução aqui, né? A palavra de Deus, né? Nós fostes limpos pela palavra que está em vós. Então eles estão diante da porta das águas e faz um pedido para que Esdras pudesse ler o livro da lei de Moisés, que Deus tinha dado a ordem a Israel. Então, inicialmente nós vamos percebendo que o povo, né, se mobilizam para se ajuntar. Eles têm um interesse, têm um desejo de aprender, né, de rever o que Deus estabeleceu na palavra. E aí nós vamos observar que é uma reunião solene, né? É um grupo de pessoas que tem o desejo de aprender as palavras de Deus. Glória a Deus. Você está disposto a ainda mais a ouvir as palavras de Deus? Glória a Deus. Alguém pode dizer assim: o que fazer para ajuntar uma grande multidão de pessoas? Que se for só a pregação da palavra de Deus, o pessoal não tem interesse não. Tem que ter algo mais. Quem sabe um artista renomado, ou alguém conhecido da mídia, aí a gente atrai a multidão. Mas a fé dessas pessoas só vai ficar nisso. Quando passa o artista, quando passa aquela pessoa famosa, foi-se embora, e a fé na palavra vai ficar onde? Então, fica a lição aqui, inicialmente, que eu até escrevi aqui, ó: havia um zelo para ouvir com disposição a palavra de Deus diante de toda a comunidade de Israel. Havia um zelo para ouvir. Glória a Deus. Diante de tantas vozes do mundo, né? De tantos discursos, de tantas palavras para acalentar a gente, ou até palavras positivas, mas o que vai fortalecer a nossa fé é a palavra de Deus. Então nós estamos aqui diante de um texto que mostra uma multidão de gente buscando com zelo ouvir a exposição da palavra de Deus. Amém? Vocês estão dispostos a se expor à palavra de Deus? Nós estamos aqui para sermos expostos à palavra de Deus. Deus quer ensinar a gente através desse texto, né, que nós temos que ter disposição para ouvir. Glória a Deus, a palavra de Deus. Mesmo que alguns irmãos, quando chega na metade da mensagem, dá logo sono, né? Talvez é porque dormiu pouco, trabalhou muito, mas que Deus conserve você antenado na palavra de Deus. Eu quero citar um texto de Paulo: levando cativo todo o entendimento ao conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo aos Coríntios, que é capítulo 10. Que você leve cativo sua mente ao pleno conhecimento de Cristo. Então, o povo se ajuntou com um zelo, com a disposição de ouvir a palavra de Deus. Esse foi o desejo. Ezra, faz a leitura aí do livro, faz a leitura do texto. Você sabe que hora que essas pessoas se ajuntaram? O horário que eles se ajuntaram? Vocês podem captar comigo aí o texto de que hora a que hora? Encontre o versículo, irmão. Desde a alva até o meio-dia. Quantas horas dá? 6 horas. Você já pensou
6 horas refletindo ali, ouvindo, né? Eu acredito que os judeus ele têm o costume de, naquela época, né, as pessoas dormiam mais cedo, né? Eu acho que as luzes, a modernidade, a eletricidade, as coisas, elas trouxeram muitas coisas boas e ao mesmo tempo trouxeram muitas coisas ruins, né? Porque as pessoas hoje, para dormir cedo, misericórdia, não consegue não, né? No interior consegue, o irmão está dizendo aqui que no interior não tem Netflix, não tem televisão. Tem sim. Sim, tá certo. Mas eles estavam com aquela disposição pela manhã cedo, até o meio-dia. Irmãos, ali foi. E não deu fome, não? Porque dá logo fome, não? Um cafezinho aí, um meio pão aí com ovos, com a tapioca, um bolo mole, Lé. Mas não, eles queriam ouvir, como para dizer bem de fato aquela palavra que Jesus disse, né? Lá em Deuteronômio. Deus disse lá no texto, não me falha agora a memória o versículo, eu deixei vocês ter fome. Percebe aí? Para provar para vocês que nem só de pão viverá o homem. Se vocês conseguirem a referência aí, depois vocês citem para mim aí. Consultar aí o nosso irmão Miqueias. Deuteronômio é o livro. Nem só de pão viverá o homem. Então, é o capítulo 8, versículo 3 de Deuteronômio. A repetição da lei. Deus humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem os teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só do pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então, irmão, eu não sei qual a experiência que vocês vão fazer. Esses dias eu escutei muitos vídeos sobre jejum. Mas jejum não só dos crentes, viu? Tem uns pessoal que nem crentes não são, eles estão fazendo um jejum interessante. Mas já pensou se o crente mesmo se dispusesse a fazer um jejum? Pastor, como é que a gente começa? Você faz uma última refeição no domingo, na noite, aí de manhã você vai logo orando, você vai pedindo a Deus, cantando os hinos ali. Se estiver no trabalho, você vai ficando ali, vai ali no banheiro, faz uma oração, se puder ler um texto bíblico, mas ao meio-dia entrega o jejum, né? E aí você vai ver a diferença, não só físico, mas a diferença, não só no aspecto espiritual. Uma vez na semana, faça pelo menos uma vez na semana para você fazer um teste. Tem gente aqui que está com não sei quantos anos que nunca fez mais. Quando era novo fazia, agora não faz mais. Não sei porquê. Não é vocês não, é outras pessoas. Mas se você sentiu que é para você, recebe. É para você mesmo. Glória a Deus. De vez em quando você tem que fazer um momento com Deus. Esse aqui mostra que essas 6 horas ali ouvindo a palavra foi de muita importância. Aí vamos lá. Lá vem o Esdras no versículo 2 com um livro, né? Foi um livro que ele trouxe? Não, ele trouxe a lei. Eu não sei como é, você sabe como era a lei, né? Antigamente, né? Pegou lá o pergaminho. Interessante aqui, toca aqui para... Não, as mulheres têm que fazer a comida de casa, na escola dominical, não vem para o domingo porque tem que fazer a comida. Ei, me desculpa as mulheres hoje, mas tem pia para vocês. Os meninos acordam tarde, tem que dormir até tarde. Não vem para a escola bíblica, não. Vai ter pia até para as crianças hoje. E os varão que estão com vontade de ficar até tarde, dormindo, esticando aí o horário, tem pia para cada um de nós. Vamos lá para o texto. Esdras, o sacerdote, ou Esdras, não sei qual é a definição melhor, trouxe o livro da lei, ou a lei.
Perante a congregação, quem que estava a composição da congregação? Versículo 2, assim de homens, cadê os varão dessa noite? Está um pouco aqui, viu? Cadê os varão? As mulheres, as mulheres hoje estão mais ou menos, né? E também o texto vai dizer, todos os sábios, aqui numa versão que eu li, fala para aquelas, não sei se você, aqui ó, lê aí as crianças aí ó. Todos os que eram capazes de entender, está entendendo? Você entende. Então se você entende, vai recebendo aí a palavra. Porque às vezes as tias dão uma aula assim, bem simplesinha, né? Para a glória de Deus, né? Mas às vezes o menino já entende tudo. Não, tia, você já sei de tudo. Pois bem, até os meninos não foram dispensados estar na porta das águas, lá na praça. Traz os meninos para aqueles meninos que podem entender. As mulheres deixam as panelas de mão. Vamos fazer um jejum aqui nessa manhã, vamos ouvir a palavra de Deus. Ei, irmão, é difícil hoje fazer isso aqui hoje, né, para a gente, né? O pastor fazer um negócio desse aqui, mas isso é o certo. Por mais que seja difícil aos nossos olhos, mas nós temos que romper essas fronteiras, que vencer a nós mesmos. Nós somos nossos principais sabotadores da nossa espiritualidade, a nossa preguiça, as nossas desculpas, as nossas mesmas coisas. A gente vive sempre falando as mesmas coisas e não quer exatamente colocar essa palavra no coração. Não é fácil, mas com a ajuda do Espírito Santo nós vamos prosseguir. Amém? Vamos ler? Quem está disposto a ouvir? Então, faz um glória a Deus, é bem baixinho aí, mas alguns irmãos dando um glória a Deus assim, reteiro, assim, mas vamos ver. Vamos lá. E leu, diante da praça, lá na porta das águas, de que hora a que hora? 3. Desde a alva até o amanhecer. Até o amanhecer, melhor dizendo, eu troquei agora, viu? Desde a alva ou amanhecer até o meio-dia, a hora do almoço. Entendeu aí? Então, perante homens e mulheres e sábios, os ouvi de todo o povo. Vamos lá, primeira coisa que nós vamos atentar. Além de haver um zelo para ouvir a palavra de Deus com disposição, eles queriam ouvir a palavra de Deus com bastante atenção. Atenção, escute aí. O povo estava atentos a quê? Ao livro da lei. Eu sei que hoje em dia, né? Eu vi até hoje em dia é difícil, né? A pessoa está assim ouvindo uma pregação aí. E aí, fulano, quais as últimas novidades? E aí, irmão, como é que tá pau aí? E aí, irmão, o Fortaleza ganhou de novo? Caiu? Ou então, naquela época da política, os irmãos tudo assim com a Bíblia, os irmãos são estratégicos. Tinha uns que usam a Bíblia, mas debaixo da Bíblia tinha um celular. Será que o Bolsonaro perdeu? Será que o capitão Wagner ganhou? Isso é na hora da pregação, viu? É na hora da pregação. E é quantas horas? 50 minutos. Nossa, esse pastor está esticando muita baladeira. Termina logo, pelo amor de Deus. Eu estou a fim de ir para casa, que eu estou com fome aqui. Meu Deus, tenha misericórdia de mim. Mas o povo estava atento ao livro. Você pode ver essa última frase aí. Todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Havia eles ouviam a reação positiva com a palavra de Deus, era ouvir a palavra de Deus com atenção. Glória a Deus. Então, meus amados,
o versículo 4 aí vai mostrar, eu achei interessante aqui que aqui é a primeira vez que a gente escuta na Escritura o termo púlpito, né? Púlpito, né? Era um púlpito feito, não era de acrílico, não era acrílico não era um púlpito exatamente de madeira, hein? Fizeram lá. Mas qual a intenção de colocar o pastorzão lá na frente, para todo mundo ver ele? É o destaque, é o pastorzão? Hã? É a centralidade na palavra. É voltar-se a atenção para a palavra. Glória a Deus. É nisso que está o destaque da centralidade do púlpito. Quando você vê uma igreja que é só louvorzão, ei, me desculpa aí, mas vocês não estão enquadrados nisso não, mas pode ser que esteja. O pessoal toca o horror aqui, recebe. Aí quando termina o culto, agora faltando 20 minutos, vamos ouvir a melhor parte do culto. Não tem esse negócio de melhor parte não, um complementa o outro. Aí os músicos tudo vão embora. Aí vão lá para o fundo do quintal ali. E aí galera, qual vai ser o próximo hino aí que a gente vai cantar? Não estou a fim de ouvir essa pregação não. Aí quando o pastor termina, lá vem os artistas, entrando, mas não é com vocês não, viu? Mas se alguma coisa toca com vocês, recebe aí. Se tem alguma coisa sintonizada aí, é um remédio bem bonzinho para vocês. Tá bom? Glória a Deus. Mas veja aí o púlpito, aí tinha até uns obreiros, aqui parece o pessoal da Assembleia de Deus, viu? Aqui não é daquelas igrejas da parede preta, não. Os obreiros ali, os levitas, o Esdras tomou a parte da palavra, começou a ler literalmente. Então, aí tem o nome dos obreiros aí, o nome do Esdras, no versículo 4. Vamos para o 5, versículo 5. Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque ele estava acima de todo o povo. Aqui não é, o foco não é o Esdras, não é o pastor, ele é só um instrumento, mas é a palavra. E ele abrindo o livro, o que o povo fez? Às vezes tem uns irmãos, né, que a gente diz, irmão, vamos ler a palavra? Aí eu sei que tem uns irmãos que sentado fica, sentado eles continuam. Até para sentar está difícil. Bem, por que tem que ficar de pé diante da leitura da palavra? Hein, Júnior? Por quê, hein, ô irmão? É claro que ela deu um respaldo, porque tem irmão que todo pregador que vai ler um texto, ele fica de pé. Aí já é uma coisa assim exagerada. Né? Mas é um texto, está lendo a leitura oficial, para todo mundo em reverência a palavra de Deus, né? Está ali, ouvindo a palavra de Deus. Olha como é que você tem que reagir. Terceiro lugar, ouviu a palavra de Deus com reverência e temor. Ficou de pé. Fica de pé, glória a Deus. Ficou de pé, em reverência à palavra de Deus. Isso aqui não é uma forma de você exatamente reverenciar a Deus, para ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Então, dito isso, Esdras talvez fez ali um momento de oração. Depois que ele leu aquele texto, aqui está literalmente um culto, né? Ele fez uma invocação. O versículo diz que ele louvou ao Senhor, o grande Deus. E o povo correspondeu, dizendo o quê? Amém, amém. O povo ouviu a palavra de Deus com muita adoração ao Senhor. Ele respondeu amém. Ele, como diz o apóstolo Paulo, levantai as vossas mãos santas, sem ira e sem contendas. O povo se uniu a Esdras em um só louvor, em uma só adoração, e adorou o Senhor com o rosto em terra. Então foi uma forma ali deles prestar culto a Deus, adorando, ouvindo a palavra de Deus com
muita adoração ao Senhor. Então, estou indo, mostrando para os irmãos, de como esse povo se comportou diante, como eles reagiram diante da explanação da palavra de Deus, da leitura, do momento de adoração, de louvor, com muita reverência, com muito temor, com muita adoração, e confirmando, essa confirmação com amém, é exatamente uma concordância, a unidade espiritual da igreja. O irmão está no mesmo sintonia, né? Porque tem muito ajuntamento de pessoas que, como eu falei, elas vão em busca de né? Porque tem umas igrejas que eles têm umas estratégias. Como eu vou trazer as pessoas para a igreja? Aí eles, eu vou convidar um fulano de tal, que ele é muito conhecido, e ele vai trazer um bocado de gente, que ele é conhecido na mídia, né? Aí depois que o irmão vai embora, o fulano conhecido vai embora, só vai ficar os remanescentes, só os que realmente gostam de ouvir a palavra de Deus, e gostam de realmente de saborear, né, de ouvir a mensagem. Porque o Júnior, às vezes, ele estava dando umas críticas a mim, né? Ele disse assim, vamos fazer logo um negócio para movimentar a mocidade. Realmente, a gente está até assim, parado, né? Esse negócio que a gente nunca mais fez, né? Mas, assim, é bom. Tem umas igrejas que querem construir umas quadras de futebol para os jovens jogar vôlei, né? Aí o irmão está dizendo que é massa. Mas e aí? Será que esses jovens só vão se sustentar se tiver uma viagem? Se tiver um passeio? Se tiver uma quadra? Se não houver um abalizamento nas palavras de Deus, eu sei que não é fácil. Como diz o Davi, né? Como purificará o jovem o seu caminho? Observando a palavra. Mas o que nós precisamos estar afinados é com a palavra de Deus. É exatamente isso. A palavra de Deus é o tesouro, seja ele criança, senhor, senhora, jovem. O meu maior tesouro é o conhecimento da... Irmãos, até porque a gente quer muito receber de Deus bênçãos materiais. Nossa, que coisa tremenda. Mas o principal objetivo da nossa busca é conhecer quem é Cristo. Como diz a palavra, como é que diz lá? Conheçamos e prossigamos em conhecer. E diz mais Pedro diz assim, cresçamos na graça e no conhecimento. Jesus disse, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Errais porque vocês não conhecem. Muitos de nós estamos se tornando analfabetos bíblicos. A pessoa tem uma Bíblia de estudo, essa Bíblia não está valendo nada. As pessoas estão fazendo igual o Moisés fez. Vocês estão fazendo isso com a palavra de Deus. Moisés pegou as tábuas da lei, jogou, foi no chão. Mas porque nós não estamos dando o devido valor às Escrituras, mas a verdade nós temos que ser o povo do livro. O conhecimento liberta, o conhecimento da palavra é que traz a instabilidade, a estabilidade espiritual na nossa vida, meus irmãos. Glória a Deus. Então, observemos outra reação positiva, além do povo ficar de pé, reverenciando a Deus com temor. O povo ouviu a palavra de Deus com muita adoração ao Senhor. Mais uma outra palavra que eu quero ler. Glória a Deus. Está no versículo de número 7. Vamos lá? O que diz o versículo 7? Tem alguém aqui disposto a ouvir a palavra de Deus? Amém? Os levitas, Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Mazeias, Quelita, Azarias, Josá, meu nome aí?
Josabade, Anã, Pelaías. Interessante que eles instruíram o povo. Aqui eu posso pegar mais um ganchozinho aqui, é que não era só o sacerdote Esdras, não é não, professor? Eram os levitas, que ajudavam o sacerdote também, no ensino. Eles estavam ali, esses levitas, instruíram o povo na lei. Glória a Deus. E qual foi a reação do povo, irmã Léa? Qual foi a reação do povo? A parte final. E todos, de que hora? Desde a alva, desde a manhã até o meio-dia. Todos. Menina, eu vou beber água acolá. Ei, eu vou lá no banheiro. Eu vou fazer uma ligação urgente. O irmão dá essas informações aí. Claro que eu não estou sendo radical aqui com vocês, viu? Vocês podem fazer uma ligação urgente. Vocês podem ir no banheiro se vocês tiverem necessidade. Viu? Mas a inquietação é grande. Eu preguei aqui uma mensagem de um homem que era meio doido da cabeça, que vivia nu, vivia no cemitério. Ninguém parava ele. Ei, para aqui para ouvir aqui. Não quero. Agitado, estava agitado. Conhece a história de Marcos 5? Mas no dia que Jesus entrou naquela cidade, expulsou aquele demônio, o homem foi um penteado, tomou um banho, botou uma roupa e ficou sentado ouvindo Jesus falar. Isso quer dizer o quê? Irmão, esse espírito de inquietude não é coisa de Deus não, viu? Pelo amor de Deus, irmão. Esse levanta e sai, isso não é de Deus não, irmão. Eu posso dizer que é uma inquietação, é uma agitação. Os homens ouviram a palavra de Deus, de que forma? Com quietude. Eles se aquietaram, eles permaneceram ali, eles ficaram ali desde a alva até o meio-dia. Glória a Deus. Eles permaneceram sem agitação, para mostrar para nós essa dedicação, essa reação positiva de como nós devemos reagir em relação à palavra do Senhor. Os irmãos estão entendendo? O povo estava no seu posto. Tem muita gente fora do posto. Glória a Deus. Até uma vez eu reclamei, né? A pessoa ela começa a sair aos poucos, daqui a pouco ela está lá no último banco, daqui a pouco ela não quer mais, ela vem, eu lembro, tinha um irmão numa igreja X, que ele ia para a igreja, mas ele não entrava, ele só ficava conversando com o porteiro, direto. Aí o culto rolando lá, e o irmão só lá fora. Isso não é legal. Entre, dobra o joelho, fale com Deus. Deus vai falar com você. Deus vai, através de uma canção, vai animar o seu coração, vai renovar a sua alma. Pode ser uma palavra bem simples, mas uma palavra direcionada a aplanar os seus caminhos, vai iluminar a sua mente, vai confronta. A palavra é um espelho. No espelho a gente olha as nossos defeitos, né? A palavra revela todos os defeitos que nós temos. E a gente continuando aqui, a gente podia até concluir, mas eles leram o livro, interessante. A gente pensa que foi uma mensagem assim de avivamento, o céu se abriu, poder, o céu. Mas não, foi algo assim bem natural. Olha, no versículo 8, leia aí.
leram o livro da lei de Deus, declarando, e o que mais? E explicando o sentido de forma que eles entendessem. Explicando o sentido, fazia com que lendo se entendesse. Lembra daquele homem que estava numa carruagem, que o Felipe disse assim: entendes tu o que lês? O que foi que ele disse? Como é que eu posso entender se não tem ninguém que me explique? Deixa eu subir aqui na carruagem. Aí explicou bem, ponto a ponto, até que ele entendeu. Porque o verdadeiro avivamento da vida cristã não é um avivamento de oba-oba, de pula-pula, de emocionalismo, não. O verdadeiro avivamento vem quando a gente entende a palavra. Ela fala a nossa mente. Nós ouvimos, aí nós vamos ouvindo a explicação, nós vamos entendendo, aquilo vai entrando dentro de nós. Está lembrado que Jesus fez com os 2 discípulos do Emaús? O que ele fez? Foi explicando ponto a ponto, doutrinas do Velho Testamento ali, olha, assim, era necessário assim. E a proporção que eles ouviram a palavra, o que aconteceu? O que aconteceu com eles dois? Que palavra, meu irmão. Meu irmão, que ministração, eu senti fogo acendendo dentro do meu coração. Eita, Jesus está aqui nesta noite. Era quase noite, né? Meu irmão, nós vamos se voltar, vamos deixar nossa preguiça de lado, vamos voltar para a igreja, vamos voltar para Jerusalém, vamos voltar para a companhia dos irmãos. Esse negócio de estar distante, só viajando, para lá e para cá, não para no lugar. É preciso parar para ouvir a voz de Deus. E Deus falou com eles no caminho de Emaús, eles voltaram, mas houve uma explicação. Estão entendendo? De forma que eles entenderam. Então, meus amados, lá vem, né, ele cita agora Neemias, lá está lá o Esdras, o escriba, os levitas, no versículo 9, ensinando o povo, disseram o povo, né, este dia é consagrado, porque a proporção que a palavra era lida, explicada e o povo entendia, ela mexe com os nossos sentimentos, porque o povo começou a chorar. Como é que está escrito aí? Versículo 9, na parte final. Todo o povo chorava, fazendo o quê? Todo o povo chorando, enquanto ouvia as palavras da lei. Ei, irmão, falou ao coração, falou à mente, falou a emoção veio à tona. Porque ali a palavra, ei, o irmão até falou assim, pastor, fala, vai dizendo aí. Mas é mesmo, quando a palavra fala, a gente sente lá no coração, e a gente vai vertendo lágrimas, a gente vai se humilhando, pedindo a Deus graça. A palavra tocou no interior, eles ouviram e choraram. Claro que aquele era um momento de alegria, né? Eles tinham que se regozijar, dividir as suas porções, e eles deveriam ter aquela comunhão mútua. Mas eu estou aqui, a mensagem desta noite para mim é como devemos reagir positivamente com relação à palavra de Deus. Então, inicialmente aqui nós falamos sobre aquele zelo, sobre a atenção, sobre reverência, sobre adoração, sobre quietude, é outra coisa muito importante, e sobre o entendimento na mente, e quando a palavra toca as emoções. Então, eu quero concluir dizendo o seguinte, versículo 12, vamos lá, para a gente fechar aqui, tá certo? Vamos todo mundo ler? Quem gostaria de ler comigo? Então, todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado e celebrar com grande alegria. Pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Isso quer dizer o quê? Que a palavra
que foi lido, que foi explicado, que foi entendido, que eles sentiram, trouxe lições práticas para a vida deles. Lições práticas. É exatamente isso que você vai sair dessa noite aqui. Com o seguinte objetivo. Eu vou tentar, pelo menos, fazer um jejum, como o irmão falou. Eu vou, pelo menos, tentar ler um capítulo da Bíblia por dia. Eu vou desligar aquele tal do Instagram que está estragando tudo na minha vida. Eu vou pegar um texto da Bíblia, eu vou ler. E se Deus... Eu não vou pegar mais a caixinha de promessa, não. A caixinha de promessa só traz promessa. Eu vou pegar a caixinha das exortações. Sede santo, porque eu sou santo. Não faleis mal uns dos outros. Santifica-te na verdade, a minha palavra é verdade. Pega as promessas, mas pega também as exortações da palavra. Porque tem gente que só quer receber a promessa. Cadê as exortações? Não quer exortação, não. Essa palavra aí é para o irmão fulano de tal, que não veio para o culto hoje. Para mim, eu quero só a bênção. Mas que nesta noite, nós possamos sair daqui com a disposição de Deus, muda o que tem que ser mudado na minha vida. Fala comigo, mas que eu possa nesta noite sair daqui com a disposição de colocar essa palavra no meu coração em prática. Amém? Glória a Deus. Irmão Wellington, você vai louvar a Deus aí. Tem 10 minutos aí para a gente concluir. Você prepara uma canção aí. Vamos lá? Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Bem, irmãos. Quem aprendeu aí a palavra de Deus?